Da próxima vez que estiveres à espera numa estação de comboios ou a ver uma locomotiva passar a toda velocidade por um cruzamento, olha para baixo, por baixo daqueles enormes trilhos de aço e das pesadas travessas de madeira. Verás sempre a mesma coisa: pedras. Milhões delas. Pedras ásperas, cinzentas e irregulares que se estendem por milhares de quilômetros. Não importa se estás na Índia, no Reino Unido ou nos Estados Unidos. As pedras estão sempre lá. Mas já paraste para te perguntar por quê? Por que razão apoiamos os nossos comboios de alta velocidade mais avançados sobre um monte solto de pedras? Por que não fixamos simplesmente os trilhos a uma estrada de betão sólido? A resposta não tem apenas a ver com poupança de dinheiro. É uma solução de engenharia brilhante que protege o comboio de afundar na terra e esconde uma história surpreendente que liga as ferrovias modernas aos antigos navios à vela. Bem-vindos a Por Trás do Simples. Hoje, vamos desvendar os segredos das pedras ferroviárias. Para compreender as pedras, primeiro temos de compreender o problema. Um comboio carregado é incrivelmente pesado. Estamos a falar de milhões de quilogramas de aço e carga. Se colocasses todo esse peso diretamente sobre o solo, a pressão intensa esmagaria a terra. Os trilhos afundariam, dobrariam e o comboio acabaria por descarrilar. É aqui que entram as pedras, tecnicamente conhecidas como balastro. Pensa na via como um bolo em camadas. Tens os trilhos de aço no topo. Eles assentam sobre aquelas vigas horizontais que chamamos de dormentes, e os dormentes assentam sobre o balastro. A função do balastro é agir como uma almofada. Recebe o peso concentrado e imenso do comboio e distribui-o por uma área alargada. Dissipa a pressão para que o solo por baixo não seja esmagado. Mas aqui está a parte fascinante: os trilhos não estão, na verdade, fixos ao solo. Se olhares com atenção, verás que os trilhos estão a flutuar sobre as pedras, não estão presos à terra em profundidade. Dependem do atrito e do peso do próprio balastro para se manterem no lugar. Esta flexibilidade permite que a via absorva ligeiramente as vibrações de um comboio em movimento, em vez de partir sob a tensão. Agora, podes estar a pensar: está bem, as pedras suportam o peso. Mas por que estas pedras específicas? Se pegasses num pedaço de balastro ferroviário, notarias algo imediatamente. Faz doer a mão. Estas pedras são afiadas, irregulares e ásperas. Nunca verás seixos lisos e redondos numa linha de comboio. E há uma razão de engenharia muito específica para isso. Imagina que entras numa cova cheia de esferas ou berlindes lisos. Escorregas por todo lado, certo? Pedras lisas rolam umas sobre as outras. Se um comboio passasse sobre pedras redondas e lisas, elas rolariam sob as vibrações e os trilhos deslocar-se-iam. Os engenheiros usam pedra britada, normalmente granito ou quartzito, triturada em formas afiadas e angulares. Quando estas pedras irregulares são compactadas juntas, não rolam. Encaixam-se. As suas arestas afiadas mordem umas nas outras, criando uma massa sólida e imóvel, que ainda assim permite uma pequena dose de flexibilidade. Prendem os trilhos no lugar, impedindo-os de deslizar para os lados, mesmo quando um comboio de alta velocidade passa a toda velocidade por uma curva. As pedras não suportam apenas o peso, combatem os dois maiores inimigos da ferrovia, a água e as ervas daninhas. Se colocássemos os trilhos sobre uma laje de betão sólido ou simplesmente sobre terra nua, a chuva intensa causaria grandes problemas. A terra transforma-se em lama, que é arrastada, deixando os trilhos sem suporte. O betão cria poças, que podem enferrujar os trilhos de aço. Mas uma camada de pedras é perfeitamente porosa. É como um gigantesco dreno francês. Quando chove, a água escoa instantaneamente pelos espaços entre as pedras, afastando-se dos trilhos, mantendo o solo seco e sólido. E depois há as ervas daninhas. Raramente se vê uma vegetação selvagem a crescer no meio de uma linha de comboio. Isso acontece porque esta espessa camada de pedras afiadas torna extremamente difícil o enraizamento de plantas. Se as plantas crescessem livremente, as suas raízes partiriam o solo e destruiriam a fundação estável de que precisamos. Assim,
As pedras funcionam simultaneamente como suporte de peso, sistema de drenagem e herbicida, tudo num só. Antes de terminarmos, fica com um último detalhe surpreendente. Por que é que lhes chamamos balastro? Essa palavra vem, na verdade, do mar. Séculos atrás, quando navios de madeira vazios navegavam para ir buscar carga, eram demasiado leves para navegar em segurança. Baloiçavam entre as ondas. Para os estabilizar, os marinheiros enchiam o porão do navio com pedras pesadas. A esse peso chamavam-se balastro. Quando os navios chegavam ao porto para carregar as suas mercadorias, deitavam essas pedras fora, na margem. Os primeiros engenheiros ferroviários, à procura de material pesado e barato para estabilizar os novos trilhos, olharam para essas pilhas de pedras descartadas dos navios e pensaram: perfeito. Usaram o balastro dos navios para as linhas de comboio, e o nome ficou. Por isso, da próxima vez que vires aquelas pedras cinzentas e irregulares, saberás que não são apenas rochas. São uma maravilha de engenharia que drena sozinha, combate as ervas daninhas e suporta o peso, e que mantém o mundo em movimento há 200 anos. Isto é, por trás do simples. Se gostaste desta viagem, carrega no botão de like e subscreve para mais histórias escondidas à vista de todos. Obrigado por assistires.